Depressive Games, galera. Então, vamos continuar o papo extremamente alto astral, né? Como falava Xuxa, sobre atentado em escola. Todos, praticamente todos, referenciam a questão do atentado de Columbine. Aconteceu nos Estados Unidos, né? Dois jovens ali entraram várias armas, né? Arma branca e arma de fogo. E mataram um monte de gente, né? Mataram professor, mataram alunos. E tudo isso foi meio que documentado e descrito em Tchan, né? Em vários Tchans, né? E essas pessoas, nesse contexto, nesses grupos são tidos como pessoas, são tidos como heróis, né? São idealizados ali, né? Então, vocês vejam, vocês entendem aí, né? Quantidade de camadas de dessensibilização foram necessárias para um tipo de coisa, um atentado desse acontecer e um grupo de pessoas considerar essas pessoas como heróis, né? Até porque a maior parte dessas pessoas de Tchan são pessoas que se veem como pessoas que não conseguem participar de forma satisfatória na sociedade, né? E a partir do momento em que um atentado acontece, né, isso traz mídia, né? Querendo ou não, é uma forma de deixar, como eles se veem, né? Deixar o nome na história. Ai, caramba. Vejam que para chegar a esse ponto, né, existem diversas falhas, né? O mais fácil de pensar é falha no sistema, né? Ah, falhou, o sistema falhou. Querendo ou não, a escola, né? Os moldes da escola como ela é hoje, né? Ela é como se fosse uma prisão, né? Então, você não pode entrar nem sair no horário que você quiser, né? Todo mundo ali é padronizado. Meu Deus do céu. Barry. Tá. Acho que o uniforme não tem mais, mas as mesas são iguais, ou você não pode personalizar a sua mesa. Por mais que seja besta isso, né? Seja bobo. É algo importante, né? Você deixar ali a sua personalidade no local em que você vive, né? Convive. Você não pode... Caramba, pra onde isso vai? Corta caminho? Corta caminho. Olha só. Galera. Dark Souls é um jogo incrível, né? Pelo amor de Deus. Eu tô lá no início, né? Pelo amor de Deus, esse jogo bom.
que eu tava falando, inclusive. Fiquei tão impressionado com o level design do jogo. Ai, caramba. Bom, eu tava falando de um assunto bem... Olha só. Bem leve. Acho que eu tava comentando sobre a quantidade de falhas, né, que aconteceram para esse tipo de atentado acontecer, né, em primeiro lugar. Pessoas defendem a questão da liberdade de expressão e dentro desse grupo existem pessoas que defendem liberdade de expressão irrestrita, né? É a liberdade de falar qualquer coisa que você quiser, né? Emitir uma opinião, inclusive opinião racista, opinião que defenda ideias, ideologias de ódio, né? Então pensa em nazismo, pensa em inclusive essa ideologia de Tchaner, né? Então pode falar, não tem nenhuma regulamentação. Existem pessoas que defendem isso. Eu diria que essa é uma das falhas. Não deveria existir esse tipo de liberdade, justamente porque a maior parte desses atentados são realizados por jovens, pessoas que não têm ali o sistema nervoso central completamente maduro, né? Pessoas que legalmente não conseguem, inclusive legalmente não respondem, né, pelos seus crimes. Beleza, falhou aí a questão legal, a questão de repressão mesmo. Você pode chamar de censura, né? Eu sou a favor da censura mesmo. Beleza, né? Não tendo esse caso, tem outra questão aí, né? Controle parental. Um termo que se explica, né? Explica a si próprio. Existe sim uma responsabilidade dos pais dessas pessoas, né? Que deveriam sim, né, saber o que os filhos estão fazendo na internet. E eu digo isso porque eu não tive controle parental nenhum em questão de o que eu vejo ou não na internet. Por sorte eu não virei esse pessoal bizarro, mas eu já frequentei, como eu já comentei. Eu já frequentei esse tipo de ambiente. Controle parental é um negócio muito complicado, porque a internet não é... Eu diria que a maior parte dos pais não tem a mínima ideia de como funciona a internet, né? Como a dinâmica de pessoas acontece na internet, o dialeto, quais são os sites, né, que as pessoas interagem, né, e o tipo de conteúdo que tem na internet. Os pais não sabem, né, e por ignorância, né, dão liberdade aí para os filhos. E por ignorância, os filhos acabam entrando nesse tipo de ambiente. Beleza. Falei a questão da repressão, falei a questão dos pais, né? Parem pra pensar. Vai parecer que eu tô defendendo a censura aí, né?
É que eu já falei, né? Eu sou a favor da censura, sim. Esse é um caso que eu acho que deveria ter censura, sim. Esse tipo de grupo deveria, sim, ser reprimido através dos aparatos de repressão do Estado. Então, ô caramba. Ô caramba. Tá, tá, tá. Justamente por conta das falhas, né? Então, é um desbalance. Mas eu nem listei todas as falhas, então bora lá. Questão dos pais, questões legais e agora vamos subir um pouco. Vamos pro macro. Né? Eu comentei sobre o sistema educacional, né? Que não é um ambiente ali que agrada a todo mundo. Um ambiente que tem um molde ali. Você não pode entrar nem sair na hora que você quer, você precisa estudar um conjunto limitado ali de coisas, né? Que é padronizado para todo mundo. Você tem ali professores, funcionários de escola, falando de escola pública ou até escola particular de bairro. Né? Você tem ali profissionais da escola que estão precarizados, né? Trabalham muito, recebem pouco, né? E estão constantemente estressados, né? Seja porque é difícil dar aula, né? Essa atenção, seja porque os pais são os desgraçados, né? Porque tem muito pai desgraçado. É isso, né? Os filhos acabam se refletindo aí nos pais, né? E os pais são desgraçados. Todos vão ser desgraçados na sala de aula. Né? Na sala de aula vão sofrer ali advertências por serem desgraçados, né? E os pais vão ficar incomodados porque os filhos foram desgraçados em aula, né? E esses pais desgraçados vão lá na escola reclamar. Né? Então é o ciclo da desgraça. Né? Então, vocês podem notar. Né? E quem sofre nesse caso? É o pessoal da coordenação, são os professores, né? Que boa parte das vezes estão certos, mais do que certos. Né? Beleza, né? Por conta desse ciclo de desgraça, né? O professor ele pode sim. Existem professores desgraçados também. Eu não vou dizer que todo professor é bonzinho, que não é, né? Mas parte dessa frustração ela pode sim passar para o aluno, né? E essa frustração ela pode se transformar em ressentimento. Né? Além disso, né? Não só essa questão, né? Por conta da falta de funcionários ou a falta de atenção, né? De quem trabalha na escola, pode acontecer ali o bullying, né? E ninguém fazer nada. Né? Mais uma falha ali necessária aí pro atentado acontecer. Não sei se eu comentei, mas a própria instituição, escola, né? Não agrada por si só as pessoas, todo mundo. Justamente
Eu nunca vou matar esse boss. Fica até amanhã aqui falando sobre atentado. Meu Deus. Beleza, né? Em um mundo ideal, né? Eu já comentei sobre pai desgraçado, né? Que é um tipo de desgraça também, né? Que é a falta de educação e achar que o filho tá certo em tudo e isso é um tipo de desgraça, né? Existem vários tipos de pais desgraçados, né? Mas existem pais que não são apoio emocional, psicológico para os filhos. Então, os filhos sofrem ali uma frustração na escola, né? E ao invés de ele chegar em casa e contar com os pais ali para de alguma forma resolver, né, a questão, as crianças não têm ali um apoio, né, emocional e acabam transformando esse tipo de coisa em ressentimento, né, que lá pra frente, né, pode causar o atentado. Veja que talvez se uma dessas coisas não acontecesse, né, que eu acabei de comentar, é claro que existem várias outras variáveis que eu não estou conseguindo identificar, né? Mas se uma dessas coisas não acontecessem, o atentado também não aconteceria. E as pessoas, né, veja que ter, sei lá, um policial armado na porta da escola é só o fim da cadeia, né? Teve que acontecer uma série de coisas antes para até chegar à porta da escola, né? Eu não vou dizer aqui que eu não sou esquerdista, paz e amor, né? De achar que policial na porta de escola não adianta, né? Claro que adianta. É melhor que nada. Mas vejam que eu matei o crocodilo. Eu vou embora, galera. Até a próxima.